Esse aqui, a área das paredes, é uma função bem interessante, principalmente para os pintores. O que significa isso? Ele precisa saber a área das paredes. Vamos dizer que a sala, ela não tenha somente 4 paredes, ela tem as paredes todas recortadas. Então, como que o profissional saberia a área daquelas paredes? Bom, o primeiro passo é o seguinte, você clica aqui, a primeira medição tem que ser o pé direito. Então, a sala, né, tem que ter o pé direito igualzinho no cômodo todo. Quando você tira a medição do pé direito, aí você vai parede por parede, parede por parede. No total, vamos ver se eu consigo fazer algumas medições aqui. Uma parede, aí vai lá outra parede, aí tem outra parede. No final, ela vai me dar a soma da área daquelas paredes. O que significa isso? Aí o profissional, ele vai ter uma noção de quanto, né, ele vai saber quanto de produto que ele vai usar naquele cômodo. Então, na hora de passar um orçamento, na hora de comprar, né, o material, ele vai saber exatamente, porque aí é muito interessante, por quê? Porque ele não vai gastar, né, mais do que devia e também não vai faltar, ele vai ter que deixar a obra para comprar mais material. Então, isso é um benefício bem bacana que o profissional tem em mãos e ele consegue também já passar o orçamento direto para o cliente, tá? No caso de dúvidas, novamente, aqui, botão função, ponto de interrogação, e aqui o passo a passo dessa função. Você consegue até tirar as medições de todas as paredes da casa toda, porém, lembrando, o pé direito tem que ser igual em todos os cômodos. Se o pé direito do banheiro for diferente da cozinha, aí você vai ter que fazer cômodo por cômodo. Perfeito? Então vamos lá. Essa é uma função, a medição intervalada, bem interessante. Ela se parece, na verdade, com a medição contínua. Só que em vez, nessa função você consegue colocar manualmente a medida que você precisa. Vamos dar um exemplo bem legal. Vamos dizer que aqui, ó, é o chão da minha cozinha. E eu tenho azulejos para colocar nessa distância aqui. Eu preciso saber quantos azulejos eu vou colocar nessa distância aqui. Então, na hora que você clica aqui, você tem a opção de colocar manualmente o tamanho daquele azulejo. Então, aqui a gente vai colocar uma medida pequena. Então, você coloca manualmente. Vamos dizer que meu azulejo, vamos colocar lá, tem 20 centímetros. Ou até menos. Vou colocar ali 19 centímetros, tá? Quando eu fizer essa medição aqui, ó, de uma parede a outra, vou colocar aqui o laser. Ela vai me dizer o seguinte, dessa parede até essa parede, deu essa medida. Então, se o azulejo tiver 19 centímetros, eu vou precisar desse tanto de azulejo para colocar na sala, ou na cozinha, claro. Então, é muito interessante essa função. O profissional não precisa ficar perdendo tempo, né, de ficar contando, de ficar fazendo conta. Então, como que funciona novamente? Ele só vai lá, coloca, né, manualmente a distância, ou o tamanho do azulejo, do porcelanato, enfim, isso, né, varia de material para material. Coloca manualmente, vai lá, faz a medição e a trena ou o medidor vai te dar, nessa medida X, quantos azulejos de 19 centímetros eu vou poder usar, tá? Ao mesmo tempo, você pode também, vamos dizer que tem uma sala e você precisa colocar várias repartições ou portas, né? Vamos dizer, portas de drywall, enfim. Você pode começar com um ponto aqui e vai andando. Então, toda vez que ela atingir, por exemplo, no caso eu coloquei 19 centímetros, ela vai apitar. Então, aqui apitou uma vez, aí vai apitando e vai mostrando na tela a quantidade de portas que eu vou colocar naquele determinado local, tá? Novamente, essa é uma função bem bacana, que aí você tem exatamente o número de azulejos para colocar, né, no caso desse exemplo, no chão daquela cozinha, tá? Outra função da Jalime 120C é o nível. Então, ela tem um inclinômetro dentro dela. Ela tem tanto nível bolha
como o nível digital. Então, novamente, não é que você vai conseguir nivelar um terreno com esse inclinômetro. Ela serve para coisas pequenas. Você pode verificar a caída de um telhado, a caída de um corrimão, ou até um móvel, se tiver um móvel, verificar se ele vai estar no nível ou não. Claro, verificando a tela aqui. Se falar 0 grau é porque está certinho, mas se não falar 0 grau é porque está um pouquinho torto. E a outra função também, por exemplo, se você quiser colocar um quadro na parede, né? Você coloca o medidor na parede, quando falar 0 grau, você faz o risco e vai seguindo aquela medição. O interessante do inclinômetro do medidor GLM 120C é que você poderá também mudar a função do inclinômetro, ou seja, você vai ter milímetro por metro, o grau e também a porcentagem. No caso da GLM 50C, não sei se todo mundo se lembra, somente o grau, ela oferece somente o grau para o inclinômetro. Mas e aí, como que você chega, vou voltar aqui, para você mudar o grau? Tá vendo aqui na telinha? Quando você aperta esse botão aqui, tá? Você vai ter outras funções aqui, para ligar o Bluetooth, a gente vai passar por todas essas funções. No caso aqui, ó, você vai apertar ferramentas. E aqui você vai ter várias opções de mudar o idioma, de colocar a data, a hora, tá? Aqui você também muda a unidade de medidas, que a gente vê aqui tem várias, né? Aí o profissional vê o que ele precisa. E no caso do inclinômetro aqui, ó. Então você tem essa função, você tem a função do grau, você tem a função da porcentagem, principalmente as pessoas, né, para os profissionais que trabalham com corrimão, por exemplo. Então às vezes tem lá um padrão de porcentagem que ele precisa usar do corrimão, em vez de fazer conta, é só colocar aqui e você vai ter a porcentagem correta daquele corrimão. Você vai ter o milímetro por metro, tá? E outras funções dependendo da sua necessidade. Bem, além de todas essas funções, né, esse medidor oferece muito mais. Quando você aperta aqui, você vai ter todas essas ferramentas, principalmente aqui, como a gente comentou no começo, a GLM 120C tem conectividade com Bluetooth. Então aqui vai ser como você liga ou desliga o Bluetooth de sua trena. Sugestão também, não está usando o Bluetooth, deixa sempre ele desligado.